Hello people, hi students, hi everybody, how are you? Are you fine? You're welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje veremos a página 44, continuando a resolver, a conferir os exercícios, certo? Sobre o Present Perfect. Ok? Aqui, ó, a letra C da terceira questão da página 43. Vamos ver aqui, ó. Diz assim: Why is the present perfect used in the third sentence? Por que o present perfect é usado na terceira frase? Que frase é essa? Vamos ver qual é a frase, ok? Ó, tá aqui. A terceira frase é essa aqui. I haven't cooked pasta this week. I haven't cooked pasta this week. Eu não cozinhei macarrão esta semana. Ok? Então, ele quer saber por que o present perfect é usado. Então tá aqui uma provável resposta, certo? Nós já vimos a parte teórica do present perfect e lá tem bem explicado quando é usado o present perfect. E aqui, ó, para reforçar esse conteúdo, tem essa resposta que diz assim: The present perfect is used because the action of the verb is over, but it has a connection with the present moment. The present perfect is used to express an unfinished period of time too. Então, diz assim, ó, o present perfect é usado porque, olha a diferença, why, because. O porquê pergunta e o porquê explicativo, resposta. Because the action, porque a ação of the verb, do verbo, foi encerrada, está terminada, mas ela tem conexão com o presente momento, certo? Então é nesse tipo de situação que se usa o present perfect, uma ação que aconteceu no passado, mas que tem conexão com o presente momento. Então, the present perfect is used to express. O present perfect é usado para expressar um período não terminado no tempo também. Esse é o motivo pelo qual o present perfect é usado na terceira frase. Alright? Vamos continuar aqui. Quarta questão. Unscramble the words and form sentence with the present perfect. Desembaralhe as palavras e forme frases com o present perfect. Letra A. Her car already Susan wash. Então temos palavras soltas, ó, dela, carro, já, Susan, que é o nome da pessoa, wash, o verbo lavar. Então, pessoal, para resolver uma situação dessa aqui, uma questão, temos que lembrar, ó, qual é a estrutura do present perfect. E aqui, ó, diz assim: primeiro nós temos o sujeito, depois o verbo auxiliar, que pode ser have ou has, dependendo do sujeito, dependendo do pronome, ok? Para isso temos que saber a conjugação do verbo to have, tem que estar na ponta da língua. E em seguida temos o main verb, o verbo principal, e depois o complemento da frase no past participle. O verbo tem que estar no passado particípio, ok? E depois o complemento, certo? Então, olha, quem é o sujeito aqui? Susan. Então, ela vai começar a frase. Quem é o verbo auxiliar do present perfect?
é o has. Para Susan, ela vai ser has, ok? Então, para saber se é have ou has, eu tenho que analisar quem é o sujeito. Para Susan, Susan é ela, e ela é she, e para she é has, ok? Então, Susan tem already já, olha já. O verbo principal ele tem que estar no passado particípio, então não posso mantê-lo no presente. Wash eu tenho que transformar para washed. Lavar, lavou, ok? Susan tem lavado, tem já lavado dela carro, o carro dela, alright? Então, aí resumindo tudo vai ficar, Susan já lavou o carro dela. Letra B. Work Brad and Carol together. Olha só, vamos localizar o sujeito. Ó, work é o verbo, together, juntos, e aqui ó, Brad and Carol são os personagens, são os sujeitos, sujeito composto da oração. Então começo com eles, ó, Brad and Carol. O auxiliar agora vai ser have. Por que have? Porque eu estou falando deles, do Brad and Carol. Substituindo pelo pronome pessoal vai ficar deles, alright? E deles em inglês é they, e para they a conjugação é have. Então, Brad and Carol have. O verbo work vai para o passado particípio, worked, certo? Together, aí vai ficar Brad and Carol trabalharam juntos, certo? Letra C. Canada travel to already Tammy. Canada é o país, travel, viajar, to, para, already, já. Tammy é o personagem, o sujeito da oração. Então, começo com ela. Tammy, qual vai ser o verbo auxiliar? Have ou has? Has, porque Tammy é ela, certo? E ela em inglês é she, e para o she a forma do have, do verbo ter é has. She has, Tammy has. Already, já. O travel, que é o viajar, que é o verbo principal, vai para o passado particípio, viajado, to Canada, para o país Canadá. Então, Tammy has already traveled to Canada. A Tammy já viajou para o Canadá. Alright? Ela já viajou, ou seja, uma ação que aconteceu no passado e que perdura até o presente momento. Using the prompts, write sentence in the negative form of the present perfect. É a quinta questão. Então agora vamos ver a forma negativa, certo? Ó, vamos trabalhar a forma negativa do present perfect. E aqui está a estrutura, ó, da forma negativa. Você tem o sujeito, o verbo auxiliar, mais o not, o verbo principal e o complemento. O verbo auxiliar pode ser have ou has, dependendo do sujeito, como nós já vimos. E depois dele nós vamos colocar o not para negar, ok, a ação. E o verbo principal tem que estar no passado particípio, em seguida o complemento da frase, a parte final da frase. Então aqui, ó, diz assim: use os prompts, escreva frases na forma negativa do present perfect. Então, I pack my bags for the trip.
Então, ó, quem é o sujeito da frase? I, eu. Começo a frase com o sujeito. O auxiliar para o I é have. E agora a frase é negativa, então vai ficar have not. Aqui foi usada a forma abreviada, I haven't, ok? O verbo principal, pack, preparar, vai para o passado particípio, preparei. My bags, minha bagagem, minhas malas, for the trip, para a viagem. Aí, juntando tudo, eu não preparei minhas malas para a viagem. Alright? I haven't packed my bags for the trip. Letra B. Betty called the pizza delivery place. Então, temos Betty, chamar, pizza delivery, a entrega de pizza local. Como é que vai ficar? Quem é o sujeito? O sujeito é Betty. O auxiliar para Betty é has. No caso, Betty é she has. Forma negativa, not, vai ficar hasn't, abreviado para hasn't, Betty hasn't. O verbo principal para o passado particípio, Betty hasn't called. E o complemento, the pizza delivery place. A Betty não chamou a entrega de pizza local. Ok? Letra C. My friends arrive for my birthday party. Aqui bem fácil essa, né? Então, meus amigos chegar. Meus amigos chegar para meu aniversário, festa. Ó, sujeito. Quem foi que praticou a ação aqui? Meus amigos. Então, my friends. Se eu estou falando meus amigos, estou falando deles. Deles é they. E vai ficar they have. Eu quero negar, they haven't. Verbo chegar vai para o passado, arrive. E o complemento, for my birthday party. Então, my friends haven't arrived for my birthday party. Os meus amigos não chegaram para a minha festa de aniversário. Alright? E agora aqui, ó. The sixth question. A questão número 6 diz assim: fill in the blanks with the present perfect negative form of verbs. Então preencha os espaços com a forma negativa do present perfect. Ok? Letra A, letter A. The Johnsons to prepare. Então aqui está te dando o verbo principal. Você tem que já vem aqui, ó, para o passado particípio. Para fazer negativo, você só vai trabalhar o auxiliar. Você não mexe com o verbo principal, ok? Porque a estrutura é essa, ó. Quem comanda, quem diz se está na forma negativa ou afirmativa é o auxiliar have e não o verbo principal, alright? O not é acrescentado depois do have, que é o auxiliar do present perfect. De maneira que the Johnsons, estou falando deles, para eles em inglês é they, para they nós temos have. Como eu quero negar, vai ficar haven't na forma abreviada, é a abreviação de have not. Então, the Johnsons have not prepared for the winter. Os Johnsons não se prepararam para o inverno, ok? Letra B. Ronnie hasn't studied for her final exam. Então, ó, Ronnie não se preparou, não estudou para o exame final. Aliás, é ela, né? Ronnie
não se preparou para o exame final dela, ok? Vamos para a letra C. My classmate. O meu colega de classe. Se eu estou falando do meu colega de classe, estou falando dele, certo? Então, para o ele nós temos has. He has. Como eu quero negar, has not, abreviado hasn't. My classmate hasn't passed his math test. Alright? Meu colega de classe não passou no seu teste de matemática. E é isso aí, pessoal. Temos aqui resolvidas as questões da página 44. E vimos aí na prática como resolver essas questões com o verbo na forma negativa, o present perfect na sua forma negativa. Alright? Por enquanto é só. Thank you very much. See you later. Até a próxima.